Bom, agora nós vamos falar de direitos fundamentais. O que se entende por direitos fundamentais? Os direitos e garantias fundamentais, como o próprio nome já diz, são direitos garantidos a todos os seres humanos enquanto indivíduos de direito. Tratam-se, assim, de garantias formalizadas ao longo do tempo. Costumam sempre estar atrelados à concepção de direitos humanos. Mas aí uma distinção muito peculiar. Depois da Revolução Francesa, que é o grande marco na conquista dos direitos e garantias fundamentais, e dos direitos humanos, que dela decorreu a Declaração Universal de Direitos Humanos, direito do homem e do cidadão, ainda não era universal. Mas, com base nesta primeira declaração, publicou-se então a Declaração dos Direitos Humanos. Os direitos e garantias fundamentais, eles são entendidos como conjunto de preceitos que foram conquistados com o avanço da sociedade jurídica. E hoje, positivado na nossa Constituição, através do artigo 5º, que é objeto da nossa conversa agora. Então, princípios fundamentais são as normas jurídicas informadoras do ordenamento constitucional brasileiro. Neles está contido os mais importantes valores que influenciaram a elaboração da nossa Constituição. Então, esses princípios fundamentais, eles estabeleceram diretrizes de todo um sistema de normas constitucionais. Permitiram o alcance da verdadeira finalidade da lei no momento de sua aplicação e realizam a tradicional tarefa de integração do ordenamento jurídico. Os princípios e regras, os dois são dotados de valor normativo, jurídico e de imperatividade. O princípio traz o espírito e a norma traz a vontade. Os princípios são mandamentos e a norma é quem estabelece que algo deve ser realizado na medida possível diante da possibilidade fática e jurídica. Enquanto a regra
são os mandamentos ou os comandos definitivos. Antes de eu entrar no artigo 5º propriamente dito, nós precisamos entender que há colisão de princípios e de regra. A colisão de princípio ela é resolvida pelo critério de peso, preponderando o maior valor no caso concreto. Os princípios são considerados igualmente válidos. Então, precisamos ver onde este princípio tem maior valor. No conflito de regras, eles são resolvidos pelos critérios de interpretação hierárquica ou cronológico, de lei posterior. Então, lei posterior revoga lei anterior, se houver um conflito. A lei posterior revogou a lei anterior. Então, a resolução deste conflito é que a lei anterior está revogada. E da especialidade. Lei específica, e guardem isso para vocês. Lei específica prevalece sobre a regra geral. Os princípios constitucionais fundamentais, que são a bandeira do Estado brasileiro, é o princípio republicano, o princípio federativo, o princípio democrático, o princípio da soberania nacional, o princípio da cidadania, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o princípio do pluralismo político, o princípio da separação dos poderes, o princípio da liberdade, da justiça, da solidariedade, do desenvolvimento nacional, o princípio da erradicação da pobreza e da redução de desigualdades, o princípio da igualdade e o princípio da promoção e do bem-estar de todos. Falado de república, nós temos então a palavra república, ela surge do latim do res publica, aquilo que é público, coisa pública. É a forma de governo que caracteriza pela eleição periódica dos membros, de membros esses que são eleitos para o poder executivo e para o poder legislativo, num regime de responsabilidade, que vão ocupar alguns cargos públicos. São eleitos para esses cargos. Então, a República, através do poder executivo e do poder legislativo, ela tem 3 características básicas, que é a eletividade para o cargo, a responsabilidade das pessoas que ocupam este cargo e a
Só um instante. Periodicidade dos membros do Poder Legislativo e Executivo. Ou seja, são eleitos, ficam num período fixado e limitado e têm responsabilidade sobre o cargo que ocupam. A federação, ela é a aliança dos estados para a formação de um estado único, em que as unidades federadas preservam sua autonomia política. Falei isso na aula anterior. E a soberania é transferida para o Estado Federal. Então, o federalismo ele possibilita a coexistência de diferentes coletividades políticas dentro do Estado. Estado este único. O Estado democrático de direito, ele apresenta 3 características básicas: o império das leis, a divisão dos poderes e o enunciado de direitos e garantias individuais. O Estado democrático de direito é o Estado regido por leis. É o Estado em que o governo ele vai estar na mão de representantes legitimados, de representantes eleitos pela vontade do povo. E o grande escopo é a valorização dos direitos humanos. A nossa Constituição, já adentro ao artigo 5º, mas a nossa Constituição, ela em seu artigo 1º, ela aponta 5 fundamentos da organização do Estado brasileiro: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A soberania é o atributo próprio do Estado, é a supremacia na ordem interna e na independência de seu governo, na independência na ordem externa. Já a cidadania, ela é a titularidade de direitos políticos e civis. Ou seja, o direito a ter direito. Simplesmente, direito de ter direito. A dignidade da pessoa humana, o absoluto respeito aos direitos fundamentais de todo ser humano, assegurando condições dignas de existência para todos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos de ordem econômica. Eles revelam aí a adoção do nosso sistema capitalista. E já o pluralismo político é a livre formação de correntes políticas no país. No nosso Estado democrático de direito, nós temos a separação dos poderes. É a divisão funcional
do poder político do Estado, com a atribuição de cada função governamental. Cria-se órgãos independentes e especializados. E são 3 a forma de governo da República Federativa do Brasil: legislativo, executivo e judiciário. A Constituição de 88, ela classifica as metas que devem ser buscadas pelo nosso Estado brasileiro. É uma Constituição de vanguarda. Ela tem como objetivo, a nossa Constituição cidadã, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir todas as desigualdades sociais, promover o bem-estar de todos, com isso, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, título 2 da Constituição, que é dividido em 5 capítulos, que é dos direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Nós vamos tratar dos direitos fundamentais que são considerados indispensáveis à pessoa humana. São necessários para assegurar toda uma existência digna, livre e igualitária. Não basta simplesmente o Estado reconhecer os direitos fundamentais. Ele deve buscar, ele deve incorporar no dia a dia, ele deve concretizá-los, ele deve assegurar aos seus cidadãos. Os direitos fundamentais, ele tem historicidade. Então, o que vocês aprenderam lá em Introdução ao Estudo do Direito, ele não aceita uma concepção jusnaturalista. São direitos inerentes à condição humana. É de uma ordem superior. São direitos fundamentais. São produtos da evolução histórica. Surgem das contradições de uma sociedade. A característica do direito fundamental também é a inalienabilidade. São direitos intransferíveis, irrenunciáveis, inegociáveis. A imprescritibilidade é outra característica. Não deixa de existir pela falta de uso. A irrenunciabilidade, nenhum ser humano pode abrir mão
de possuir os seus direitos fundamentais. Pode até não usar. Pode não dispor deles de forma a contento. Mas não pode renunciar. A universalidade, todos os seres humanos têm direitos fundamentais que devem ser devidamente respeitados. Não há como excluir uma parcela da população do absoluto respeito à condição humana. E a limitabilidade dos direitos fundamentais não são absolutos. Podem ser limitados, sempre que houver uma colisão de direitos fundamentais. Depois da Segunda Guerra, os direitos fundamentais, eles se tornam pilares de uma sociedade. E nós vamos conversar sobre esses direitos. O artigo 5º da nossa Constituição, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Quando eu falo todos são iguais perante a lei, eu estou falando de uma igualdade formal. Eu posso interpretar o princípio da igualdade apenas do ponto de vista formal. Está correto dizer isso? Não está correto. Eu não posso interpretar o princípio da igualdade apenas do ponto de vista formal. Eu também preciso interpretar do ponto de vista material. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Inciso 1 do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres e obrigações diante da Constituição. Então, eu posso ter um tratamento diferenciado no que se diz respeito a este texto constitucional? Então vamos lá. Nosso artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ótimo. O que ocorre? Esta Constituição, ela me diz que a licença maternidade é de 120 dias. E a licença paternidade é de 5 dias. Então, neste inciso, eu devo interpretar o princípio da igualdade materialmente e formalmente. Por quê? Porque a vida em sociedade é desigual.
Falando em vida, quando começa a vida? A teoria do direito brasileiro, ela é concepcionista. Ou seja, ela admite vida intrauterina. A proteção da vida no direito brasileiro, ela se dá ao nascituro. Aquele que vai nascer. E aí eu pergunto a vocês. Em um óvulo fertilizado, in vitro, introduzido no útero feminino, né? É abrigado pela nossa legislação é resguardado o direito à vida? Sim. Por quê? Porque ali há uma expectativa de vida. Embora o artigo 2º do nosso Código Civil, ele estende a personalidade, ele diz que a personalidade civil começa do nascimento com vida, nasceu, respirou, adquiriu direitos, deveres e obrigações. O STF, ele reconheceu direitos ainda aos não nascidos. Mesmo porque estende-se a mãe gestante com pretensão do bem-estar do feto, direitos e proteção. De acordo com o texto expresso no caput, cabeça do artigo 5º, tem direitos e garantias também os estrangeiros. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes da Emenda Constitucional 45 de 2004. Ou seja, aos estrangeiros residentes. O STF tem outro entendimento. O estrangeiro que está de passagem também está protegido. Então, se cair uma pergunta na ordem deste cunho, você tem que identificar se a pergunta for expressamente de acordo com o artigo 5º a legislação só abriga estrangeiros residentes. Agora, se a pergunta for de acordo com o melhor entendimento, de acordo com o entendimento do STF, de acordo com a doutrina majoritária, estrangeiros de passagem também são abrigados pela nossa legislação. Então nós temos dois entendimentos. O inciso 2 do artigo 5º,
ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Neste inciso está explícito o princípio da legalidade. Ou seja, aquilo que não é proibido é permitido. Esse princípio, nos limites do Estado brasileiro, representa uma grande garantia de liberdade. Ninguém é obrigado de fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Logo, entende-se que o que não é proibido é permitido. Diferente do que nós estudamos no direito administrativo, princípio da legalidade no direito administrativo, artigo 37, princípio da legalidade é agir nos limites da lei, agir de acordo com os ditames ditames legais. Atuar nos parâmetros da lei. Seguir na via legal. Então, na nossa Constituição, o princípio da legalidade para particulares é liberdade. Para os atos administrativos, seguir os ditames da lei. O inciso 4, ele diz que é livre a manifestação do pensamento, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso quer dizer? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Garante liberdade política, filosófica, religiosa e qualquer outra convicção. E é livre a manifestação do pensamento. O que não pode é o anonimato. Posso me expressar, posso ter livre pensamento. O que é vedado é o anonimato. Se a Constituição libera a manifestação, ela assegura a liberdade de manifestação do pensamento, as pessoas são obrigadas a assumir a responsabilidade do que exteriorizam. Ninguém pode fugir da responsabilidade do pensamento exteriorizado. Vamos para o inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política
salvo se as invocar para eximir de obrigação legal, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O direito de escusa de consciência está explícito neste inciso. Ninguém está obrigado a cumprir uma obrigação imposta, mas em contrapartida tem que haver uma alternativa fixada em lei. E quando se descumpre o inciso 3º, a consequência é o artigo 15 da nossa Constituição. Que é a suspensão dos direitos políticos. E esses direitos políticos é o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, a incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos e recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Então, suspende-se aí os direitos políticos na infringência. Ainda nós temos o inciso 11, que é um inciso bastante interessante. É o asilo inviolável. O que quer dizer o asilo inviolável? A casa, ela é o asilo inviolável. O inciso 11 diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para perpetrar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Esta é a regra geral. A exceção é que eu posso adentrar em uma propriedade privada sem o consentimento do proprietário ou do morador. E quando que eu posso isso? Quando eu quiser? Não. Aí não posso. Então, vamos guardar a regrinha DDS. Por quê? A violação do asilo de alguém, ela pode ocorrer em 2 períodos, de dia ou de noite. De noite,
DDS. Delito, desastre ou socorro. No flagrante delito, quando estiver ocorrendo um crime. Num desastre, uma explosão de um botijão de gás. De um socorro, quando alguém estiver sofrendo um ataque cardíaco. Posso, agora parafraseando o direito penal, invasão com rompimento de obstáculo. Me é permitido. E quando for de dia eu posso? Posso, nas mesmas condições DDS. Flagrante delito, desastre e socorro. Só que aí eu preciso de determinação judicial ou ordem judicial. Então, de dia, DDS mais DJ ou OJ. E quando é de dia? Tem-se um parâmetro. Das 6 da manhã às 18 horas, de dia. Das 18 horas às 6 da manhã, de noite. Então, isso é um conceito. Pegadinha da OAB. Pode o oficial de justiça ou o policial cumprir mandado? Está mandando de prisão de busca ou de apreensão às 19 horas no horário de verão? Pois muito bem, pode sim. A jurisprudência e o STF, eles entendem que sim. Porque aí prepondera o critério astronômico do crepúsculo. Então, ainda tem o sol, ainda está de dia, considera-se dia. É só vocês prestarem um pouquinho atenção e lembrarem no japonês da Polícia Federal que estava às 5h59 na porta do prédio para conduzir coercitivamente os réus suspeitos da Lava Jato. O que é asilo inviolável? São propriedades privadas de cunho de circulação privada. Exemplo: consultório dentário, consultório médico, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, o quarto de um hotel. Uma pessoa resolve se estabelecer no seu iate numa marina. É considerado asilo inviolável? Desde que esteja configurado que ele está morando dentro do seu barco, é asilo inviolável. A boleia de um caminhão, desde que este motorista esteja em trabalho contínuo, durma nesta boleia, é asilo inviolável. Sendo um pouquinho mais chique aqui, o motorhome também é considerado asilo inviolável.
Falando em inviolabilidade, o inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados de comunicação telefônica, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e processual penal. A privacidade da comunicação, ela é prevista. Mas a exceção diz que, através de uma ordem judicial, para a investigação criminal ou instrução processual, esta inviolabilidade vai ser quebrada. E o STF entende que agora as telefonias e todos os meios de comunicação possam sofrer violação, desde que seja para os critérios que nós falamos. Artigo 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair. Qualquer restrição cabe o remédio constitucional chamado habeas corpus. Então, corpo livre. Está me estabelecendo que eu posso, em tempo de paz, me locomover em todo o território nacional. Inciso 16. Direito à reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, não precisa pedir permissão para ninguém. Basta comunicar o órgão competente municipal para que não haja impedimento de outra manifestação ou cause dano ao meio social. Inciso, estou passando a vocês os incisos mais importantes. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, a liberdade de associação, ela é livre, porém, para existir, ela necessita somente da associação, da vontade de se associar. E, em contrapartida, para que se encerre, para que se extinga, é necessário por meio judicial. O inciso 22 trata do direito à propriedade.
O 23, a propriedade tem que atender o fim social. O 24 vai falar da desapropriação, e essa desapropriação pode acontecer, pode ocorrer por utilidade ou por necessidade. Quando houver a utilidade ou a necessidade pública, a indenização ela é prévia e em dinheiro. Quando é de utilidade, é a critério da administração. Quando é de necessidade, a desapropriação é de interesse social. Uma propriedade rural que seja totalmente improdutiva, ela só pode ser desapropriada por meio de reforma agrária. Neste caso, a indenização será por meio de títulos da dívida pública. Inciso 25. Pegadinha. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar-se de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, em caso de iminente perigo público, a autoridade policial ela pode requisitar o meu, o seu, o nosso automóvel para uma perseguição. O Estado vai assegurar ao proprietário a proteção ulterior e anterior do bem. A pequena propriedade rural, 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, indispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, primeiro, tem que ser pequena. Não pode ter empregado, trabalhadores têm que ser pessoas da família. E o empréstimo feito tem que ser em decorrência daquela propriedade. Foi feito para benefícios nessa propriedade. Então a Constituição protege a propriedade rural de pequeno porte, decretando a impenhorabilidade dela. O inciso 27 vai tratar da proteção da propriedade intelectual. O 28, proteção autorais em obras coletivas. E o 29, propriedade intelectual, marcas e patentes. Inciso 30 vai tratar da herança. E o inciso 31 sobre sucessão e bens de estrangeiros. Morre um estrangeiro, presta atenção, morre um estrangeiro no Brasil. Qual regra regulará a sucessão de bens? Temos um francês,
Morre o francês, casado com uma brasileira aqui no Brasil. Como será regulada a sucessão de bens? Em regra, aplica-se a lei brasileira, salvo se a legislação pátria do de cujus for mais benéfica. Aplica-se a legislação dele. Inciso 33, acesso à informação. Não é direito absoluto. Tem caráter sigiloso. O sigilo é necessário para a manutenção do processo. Mas se eu quero saber de documentos pertinentes à minha pessoa, remédio constitucional. Chamado habeas data. Se eu quero ter acesso ao banco de dados de informação pessoal personalíssima, eu me recorro ao habeas data. Quando eu quero acesso à justiça, inciso 35, eu tenho direito subjetivo de provocar a justiça em caso de lesão ou de ameaça de lesão. Nós vamos ver mais à frente outro remédio constitucional para isso. Eu tenho o mandado de segurança. O inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Ou seja, razoável duração do devido processo legal. Artigo 5º nós trabalhamos hoje e eles são divididos em dimensões que a grande maioria, a corrente majoritária, chama de geração. Primeira, segunda, terceira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração, eles correspondem à liberdade, abrangendo os direitos individuais e políticos. São os limites impostos à atuação do Estado. São direitos indispensáveis a cada pessoa humana. Os direitos de segunda geração correspondem aos direitos de igualdade, abrangendo direitos sociais e econômicos. São direitos de conteúdo econômico social. Esses direitos eles visam melhorar a condição de vida e de trabalho da população. Teve origem na luta das classes trabalhadoras. E já o de terceira geração corresponde aos direitos de fraternidade, de solidariedade, interesses
individuais e sociais, o Estado passa a proteger. Então, nós temos aí 3 gerações de direitos fundamentais. Eu vou encerrar com vocês na geração de direitos fundamentais. Próximo vídeo falaremos dos direitos individuais, que são as limitações impostas pela soberania popular aos poderes constituídos para resguardar os direitos indispensáveis da pessoa humana. Então, até o nosso próximo vídeo.